Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física Cinemática Vetorial. Hoje irei fazer a correção do exercício de posição, sobreposição e deslocamento vetorial e velocidade vetorial. Essa questão está na página 83, questão 13 do livro didático. Uma questão que fala justamente disso daqui. Então diz assim: um avião desloca-se 30 km na direção norte-sul, sentido de norte para sul. Em seguida percorre 40 km na direção leste-oeste, sentido de leste para oeste. Ele pede para fazer a representação desse deslocamento, né? Então, pede para fazer a representação desse deslocamento. Na atividade proposta, a questão 3 de vocês aí. Então, diz assim: para fazermos você precisa saber que, né, nós temos norte, sul, leste, oeste. Essas são as características dos pontos cardeais, né? Então, primeira coisa que ele diz que o avião desloca-se 30 km na direção norte-sul. Norte-sul assim, né? Norte-sul. Aí no sentido de norte para o sul. Então, a origem vai ser no norte para o sul. Nesse sentido aqui vai ser 30 quilômetros, né? 30 quilômetros. Então, origem no norte para o sul. Depois ele diz assim: em seguida percorre 40 quilômetros na direção leste-oeste. Essa direção aqui. Sentido de leste para oeste, ou seja, de leste para oeste, né? Então vai ser nesse sentido aqui, ó, sentido de leste para oeste. Então vai se deslocar 40 quilômetros, né? 40 quilômetros. Aí ele pede para fazer a representação desse vetor deslocamento. O vetor deslocamento ele é dado da origem, né, ó, de onde ele saiu, né, para a extremidade de onde ele chegou. Esse é o vetor deslocamento, né? Esse é o vetor deslocamento. Então, esse aqui, se vocês observarem, tem um ângulo de 90 graus, né? Porque essa condição aqui é de perpendicularidade. Determine, na letra D, B, determine a intensidade do vetor deslocamento resultante. Observando o gráfico aqui, né? O que a gente fez como a representação, posso observar que, pela condição do teorema de Pitágoras, né, ó, o vetor deslocamento vai ser a hipotenusa, né, ó. O vetor deslocamento ao quadrado vai ser igual B, que eu posso chamar de 40 ao quadrado, mais C, que é 30 ao quadrado. Então, tá como potência, ele passa como radical, né? Raiz quadrada de 4 vezes 4 é 16, eu tenho 2 zeros, mais 3 vezes 3 é 9, coloco esse zero duas vezes. Então, 1.600 com 900 vai dar 2.500, né? Então, eu tenho raiz quadrada de 2.500, né? Que é a mesma coisa de raiz quadrada de... Eu posso fazer aqui o produto de 25 por 100, né? 25 por 100. A raiz quadrada de 25 é 5, né? E de 100 é 10. Então, 5 vezes 10 dá 50, né? Então, vai ser 50 quilômetros. Eu posso fazer assim, eu poderia... Raiz quadrada de 2.500 é 50. Eu poderia fazer direto logo aqui também, se quisesse, né? Poderia só fazer assim, deslocamento vai ser igual a 50 quilômetros, né? Poderia só simplesmente a partir daqui... Mas eu fiz dessa maneira porque você já conhece raiz quadrada de 25, que é 5, e de 100, né, que vai ser 10, então 5 vezes 10 dá 50. Então fico por aqui, até a próxima aula.